Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do curso Iniciando com Materialize CSS Framework. Nessa aula iremos conhecer o que é o Material Design. O Material Design foi projetado pelo Google. O Material Design é uma linguagem de design que combina os princípios clássicos de projetos bem-sucedidos junto com inovação e tecnologia. Qual o objetivo desse? O objetivo da Google é desenvolver um sistema de design que permita unificar a experiência do usuário em todos os produtos em qualquer plataforma. Ou seja, tanto faz você usar o Gmail no desktop quanto usar o Gmail no tablet e no celular. A interface ela vai ser unificada. Você vai ter o mesmo layout e o mesmo design projetado para todas as interfaces. Ah, mas só o Gmail? Não. Então você pode usar o Material Design em todos os aplicativos, no caso o Google hoje em dia. Todos os aplicativos dele utilizam essa tecnologia, né? Essa linguagem de design. E outros aplicativos como o WhatsApp puderam também incorporar esse Material Design nos seus aplicativos. O objetivo do Material Design é criar uma linguagem visual que sintetiza princípios clássicos do bom design com a inovação. Ele traz todos esses princípios do design, né? Hoje em dia você vê que todos os layouts, né, a tendência é usar essas cores mais chapadas, não usar essas degradê, o excesso de degradê que a gente via antes. Isso não existe mais. Desenvolver um único sistema subjacente que permita uma experiência unificada. Então você tem uma experiência em qualquer tamanho de tela, seja você usando um tablet, um celular, um computador com uma tela menor, com uma tela maior, você vai ter a mesma experiência. Então, o Material Design é focado na experiência do usuário, né? Como é que o usuário vai acessar e sentir aquele aplicativo, aquele site, de que forma ele vai usar aquele site. O Material Design é baseado em 3 princípios. Esses princípios são: o material é a metáfora. Esse é o primeiro princípio. O material ele é corajoso, gráfico e intencional. E o movimento ele tem que fornecer significado. A gente vai ver cada um desses detalhado. O princípio, né, da metáfora, a metáfora do material é a teoria unificadora de um espaço racionalizado e de um sistema de movimento. As superfícies e bordas do material fornecem pistas visuais que são fundamentadas na realidade. A gente pode observar que todos os materiais que são chamados os objetos do Material Design, eles têm um sombreamento na borda. Vocês vão ver daqui para frente que dois objetos eles não vão poder ocupar o mesmo lugar. Por isso a gente usa essa técnica de botar sombra, né, luz, para que dê essa aparência de profundidade e não quebre as regras da física, né? Os fundamentos da luz, superfície e movimento são fundamentais para transmitir como os objetos se movem, integram e existem no espaço em relação ao outro. O princípio que ele é corajoso, gráfico e intencional, né? Os elementos fundamentais do design baseiam-se em impressões, ou seja, tudo que existe no papel foi trazido para o computador, assim como letras, grades, espaço, escala, cor, uso de imagens, e esses elementos eles orientam o tratamento visual. A escolha de cores deliberadas, imagens de ponta a ponta, tipografia em larga escala, espaço em branco intencional, criam uma interface negativa e gráfica que imergem o usuário à experiência. Então a gente tem tudo pensado nos seus mínimos detalhes. O movimento ele tem que sempre fornecer um significado. Então o movimento respeita e reforça o usuário como um motor principal, sempre focado no usuário. As ações primárias do usuário são pontos de inflexão que iniciam o movimento, transformando todo o projeto. Por exemplo, ao clicar em um botão, o usuário emitir uma ação. Aquele clique vai desencadear várias ações. Então isso é o que faz o Material Design ser esse conceito, né, de design perfeito. Toda ação ela vai ocorrer em um único ambiente. Então não existe aquela troca de tela brusca, nada. Se ele vai trocar de tela, é como se ele estivesse já mudando de ambiente. Essa mudança ela tem que ser
ocorrida a partir de uma transição. Nada acontece do nada. O movimento é significativo e apropriado, servindo para concentrar a atenção e manter a continuidade. Então, sempre que você clica em um botão, ele vai executar uma ação, o botão não pode simplesmente sumir e aparecer do outro lado da tela. Não, ele tem que ir de uma forma sutil, ele tem que sair daquele lugar que ele está e ir para outro lado da tela, do jeito que você queira. As transições elas são eficientes e coerentes. Então não tem coerência você clicar em um botão e simplesmente ele sumir e aparecer do outro lado. O meio ambiente do material design, né? O material design tem esse ambiente tridimensional, que você contém luz, o material e as sombras. Todos os objetos eles possuem dimensões x, y e z. E todos os objetos materiais têm uma única posição no eixo x, ou seja, eles não podem estar ocupando o mesmo espaço. Funciona como se fossem camadas. Então, cada objeto está em uma camada diferente. As luzes principais elas criam as sombras direcionais e a luz ambiente cria a sombra suave. Cada material ele vai ter uma espessura mínima aí de 1 dp. As sombras são criadas pela diferença de elevação entre o material sobreposto. No caso da web, o eixo Z é utilizado para camadas e não para perspectiva. Então esse eixo Z aí a gente usa na web como camadas. Você vai colocando um objeto por cima do outro. Isso é o eixo Z. O material design ele é feito baseado em um mundo 3D. Então você tem essa dimensão quando você olha de que está em um ambiente tridimensional. O ambiente material ele é composto, como a gente já viu, dos eixos x, y e z. O eixo z está perpendicularmente alinhado ao plano da tela, ou seja, é como se ele estivesse saindo da tela, com o eixo z positivo se estendendo em direção ao visualizador, então a direção ao usuário, a quem está utilizando o sistema. Luz e sombras também compõem o material design. Então, dentro do ambiente material, luzes virtuais iluminam a cena. Luzes criam sombras direcionais, enquanto a luz ambiente cria uma sombra suave de todos os ângulos. Podemos ver aqui no exemplo, primeiro exemplo, você tem uma sombra projetada por luz principal. Então percebam que ele tem uma sombra maior embaixo, é como se a luz estivesse vindo de cima, e as laterais tem um pouquinho de luz também. Já nesse outro, uma sombra projetada pela luz ambiente. Percebam que ele projeta a luz em todos os lados, porém com uma intensidade de sombra menor. E por último temos a combinação dos dois, onde você tem uma luz que projeta em cima, que é a luz ambiente, projeta em cima não, perdão, que projeta como se fosse no centro, deixando o material mais uniforme, e outra que vem de cima, que é a luz principal desse ambiente. Algumas propriedades do material a gente tem que ter consciência delas, né? O material ele possui certas características que são imutáveis, ou seja, que não podem ocorrer mudanças, e comportamentos inerentes. Então, as características do material são: ele tem que ser sólido, então não existe material em cor degradê, a gente utiliza sempre cores sólidas. Ele ocupa um único lugar no espaço, aquilo que eu já falei anteriormente. O material ele não pode ocupar o mesmo lugar que outro material. Ele tem que ser impenetrável, então a gente não consegue penetrar esse material. Ele tem uma forma mutável, ele pode mudar de forma, então um quadrado pode virar um círculo, o círculo pode virar um quadrado. Mudanças de tamanho somente ao longo do seu plano. O material ele é indobrável, você não pode dobrar esse material. O material ele pode se juntar a outro material e assim virar um novo material, ou seja, você pode fundir dois quadrados e transformar em um retângulo, assim como você pode também pegar esse retângulo e separar e dividir esse retângulo e depois você pode curar. O que quer dizer curar? Quer dizer voltar ao seu estado original. Pode ser criado ou pode ser destruído. Então você pode criar um novo material e você pode também destruir esse material e para finalizar ele pode se mover ao longo de qualquer eixo, tanto no eixo X, Y quanto no eixo Z. Então aqui tem um link em ver mais, a gente vai
acessar isso para visualizar aqui alguns exemplos. Então aqui alguns exemplos que a gente estava falando agora. O material ele tem as dimensões x e y, que são variáveis, e uma espessura uniforme, que é 1dp. Então, o que é que o Material Design faz? Ele faz isso aqui, ó. Ele vai deixar um objeto ao lado do outro, e ele não vai fazer isso aqui. Ele não deixa, não aumenta a altura de z. O z, ele tem sempre 1dp. E aqui tem alguns exemplos, né? O material ele molda sombras. Então a gente pode ver aqui no exemplo que ao se mover, né, para cima, o que acontece? A sombra vai aumentando, mas não aumenta a espessura do material. Então ele não faz isso aqui, ó. Ele não fica parado e simplesmente aumenta a sombra. A realidade é como se ele estivesse se movendo no eixo Z. E aí, ó, o conteúdo é exibido no material em qualquer forma e cor. O conteúdo não adiciona espessura ao material. Você tem que ser, o conteúdo ele vai ser exibido dentro do material de acordo com o seu tamanho. Ele não vai alargar esse material. O conteúdo ele pode se comportar independentemente do material. Então você pode ter um material que fique fixo e o conteúdo se mova, ou um material se move e o conteúdo fique fixo. Então isso é possível também ser feito. Eu já falei, o material ele é sólido, né? Os eventos de entrada não podem passar pelo material. Múltiplos elementos não podem ocupar o mesmo ponto no espaço. Então o que acontece aqui, ó, você tem aqui dois objetos como se estivessem no mesmo eixo de Z. Aqui não, aqui já é diferente. Por conta da sombra, é como se esse primeiro objeto está na frente e o outro lá, obviamente, está atrás. O material ele não pode passar por outro material. Isso não existe. Então isso você não consegue, um corpo não consegue penetrar outro corpo. Então é aquilo que a gente falou, né? Ele é impenetrável. Bom, e aí o material ele pode sofrer transformações, né? Ele pode, por exemplo, mudar de forma. Então ele pode ser um círculo, de repente vira um quadrado, quadrado vira um círculo de volta. O material ele pode também crescer ou encolher apenas ao longo do seu plano. Então, observe que ele vai esticando e vai crescendo ao longo do seu plano. O material ele nunca vai se dobrar. Então não pode acontecer isso aí, ó. Ele não pode dobrar. Folhas de material podem se juntar e se tornar uma nova folha. Assim também como ela pode se juntar, ele pode também ser dividida. E quando ela for dividida, ele pode também voltar a se unir, né? Independente da posição que esse material ocupa. Ele pode aqui, por exemplo, nesse caso a gente está vendo que o primeiro elemento ele vai para o meio, depois vai para o final, né? Para a parte de baixo. Os movimentos dos materiais, né? O movimento pode ser gerado ou destruído espontaneamente. Então ele aparece e some. O material ele pode se mover ao longo de qualquer eixo. Então ele pode se mover, ó, eixo X, Y e Z. O eixo Z é um resultado da interação do usuário com o material. Então o que acontece? Normalmente quando a gente interage com um botão, você passa o mouse em cima do botão, então essa sombra do botão aumenta e faz com que a ilusão, né, a impressão de que ele está se movendo no eixo de Z. Beleza? Então, como eu estava falando, a elevação e a sombra. Né? Objetos em design de material possuem qualidades semelhantes aos objetos do mundo físico. Então, a elevação é a medida de frente da superfície para a frente de outra. Então, quando você passa o mouse, é como se você está elevando aquele objeto. A interação com o objeto. Você clica em um botão, por exemplo, e aí ele tem uma elevação em repouso, que é a elevação dele. Todos os materiais ele tem uma elevação padrão em repouso. E o deslocamento, que é quando você interage.
Então, elevação, você pode colocar esse objeto já em elevação, você pode deixar ele padrão, né, na elevação em repouso dele, e também, quando eu interagir, deslocar esse objeto. O Material Design ele prevê também uma paleta de cores, um estilo de fonte e ícones, né? As cores, a gente pode usar as cores mais diversas aqui. Você pode personalizar as cores também. A fonte padrão do Material Design é a fonte Roboto. Você pode encontrar essa fonte no Google Fonts facilmente, fazer o download e instalar no seu computador ou no seu template. No caso do Materialize, ela já vem também com essa fonte. Então a gente consegue, ao importar o Materialize, utilizar essa fonte. E você tem aqui o Material Icons, né? Que são os ícones do Material Design. Então esses ícones que a gente está acostumado a ver aí nos aplicativos da Google e também no Android, quem usa celular com Android. Os componentes do Material Design vão desde botões a cards, grid lists, tips, menu, tab, toolbar, tooltips. Então a gente tem aqui alguns exemplos de componentes, né? Formulário, barra de navegação, botões. Isso aqui é uma caixa de diálogo, diálogos, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o que é o Material Design. Nas próximas aulas a gente vai introduzir o que é o Materialize. Materialize que implementa a tecnologia, né? O conceito do Material Design. E é isso, até a próxima aula.